Então vamos lá? Bom, tem aumentado no Brasil recentemente, desde 2019 até aqui, o número de brasileiros que tomaram a decisão de dar saída fiscal do Brasil. Quando a gente fala que alguém deu saída fiscal, pela regra da Receita Federal, o que a gente quer dizer é que essa pessoa está passando mais de 180 dias fora do Brasil. Então 181 dias, 182 dias, essas pessoas já podem considerar que elas são residentes fiscais de outros países. Na prática, a gente sabe que algumas dessas pessoas, elas não de fato saem do Brasil. Elas podem dar uma saída aérea, por exemplo, dar entrada em outro país e voltar por terra e continuar vivendo aqui boa parte do ano, simplesmente para aproveitar os benefícios fiscais de um outro lugar. É claro que isso não é regular e não é permitido pela legislação, mas é muito difícil para o Brasil acompanhar quem está dentro do Brasil mesmo e quem está fora, e quais dias as pessoas estão aqui dentro, né? Não tem um controle muito exato. Então, quando você declara a saída fiscal do Brasil, ficando um tempo lá fora, normalmente isso é considerado uma saída válida. O Brasil não checa muito essas informações mais a fundo, pode até mudar. Esse fenômeno somente tributário, ele é grande, mas também tem um grupo de pessoas que de fato estão saindo para viver aqui próximos do Brasil, né? Consegue vir visitar a família, etc., mas viver nas fronteiras aqui do nosso país, em países como Uruguai, Argentina e principalmente o Paraguai. Esse fenômeno aí, ele vai mostrar que o brasileiro ele tá tanto revoltado com a política interna, quanto com a economia, com a segurança, um monte de outras coisas, mas principalmente, né, com o pagamento de tributos. Esse é um fenômeno principalmente tributário. Quando a gente observa o desenvolvimento aqui dessa história nos últimos anos, olha o que a gente tem. Esse número é bem mais alto se você considera a média do Brasil anterior, ou seja, desde 2019 a gente tem uma deterioração, né, da situação do Brasil, na opinião de vários brasileiros. Para onde que eles estão mudando? Aqui esse é um número interessante também para a gente compreender a realidade desse fenômeno. Os Estados Unidos é o maior polo, com quase 2 milhões de brasileiros. Portugal, cerca de 270 mil brasileiros, atraídos principalmente pela língua, estabilidade e o regime fiscal diferente para brasileiros, eles pagam um imposto diferente. No Paraguai, mais de 200 mil brasileiros foram para lá, né, favorecidos pelo custo de vida baixo e pelo imposto de renda máximo de 10%. Então, o Paraguai tem sido um dos destinos favoritos também, porque ele tem outros benefícios aí para investidores, né, não paga imposto sobre dividendos, e tem diversas outras características interessantes. A mesma coisa é o Uruguai, que tem sido um destino crescente também, utilizado por empresários e aposentados que buscam estabilidade e isenção sobre rendas externas. Inclusive, os ricos que migraram para lá, foram cento e poucos ricos. Estão falando 380% de aumento das pessoas que mudaram para o Uruguai ali, né, as pessoas de alta renda, sim, porque ele é um destino muito bom para quem é empresário e aposentado, que vive de renda já, porque ele não cobra absolutamente nada para renda externa. Então, eles ganham dinheiro somente no consumo, né? Para o Brasil, por exemplo, que tem um imposto sobre consumo alto, faz sentido importar cidadão, por exemplo, sem pagar imposto de renda nenhum. Deveria zerar, né? Para todo mundo, porque aí você consegue atrair essas pessoas que têm interesse em mudar para cá. Agora, o difícil não é a paisagem do Brasil convencer, né? O Rio de Janeiro, etc., convence. O problema é a segurança dessas pessoas, que elas acabam migrando para lugares que são menos inseguros, né? Que tem uma segurança pública maior. Ninguém vai querer, na aposentadoria, tá levando mãozada na cara de criminoso, como é no caso das grandes capitais brasileiras. Não somente o Rio, como São Paulo, todo canto, né? Todo canto não, que aqui em Goiânia tá aqui. Mas também não tem mar. Então, no Brasil, ou você escolhe a paisagem, ou não levar mãozada na cara. Cada um fica com... E às vezes é bom escolher a mãozada na cara, né? Se você gosta, é a opção sua. Reino Unido, Espanha e Itália também são destinos já conhecidos. Japão mantém a relevância, cerca de 210 mil brasileiros. Mas aqui, uma característica bem comum, que é especialmente o pessoal que veio de lá, miscigenou um pouco, volta pra lá. É mais a galera do Japão mesmo que volta pro Japão, né? Os Emirados Árabes também, uma comunidade pequena, né? Tem 10 mil, mas também tá em forte crescimento. Muito por causa dos milionários empresários que buscam a isenção total de IR. E muitas vezes estão levando só as empresas pra lá. O que a gente tem aqui quando a gente olha pra motivação? O que são as principais motivações? O que está fazendo o brasileiro migrar quando a gente pergunta para ele? Por que você mudou? Carga tributária elevada e complexidade no Brasil, né? IR de até 27,5%. Regras confusas e insegurança jurídica, ou seja, você não saber exatamente o que você pode fazer, o que você não pode. A mudança nas leis toda hora. Instabilidade política e econômica. Muita gente com muito medo, né? Não só dessa deterioração mais recente nas relações institucionais do Brasil, problemas muito graves, assim. Deve aumentar esse número esse ano de gente dando saída fiscal. Tem gente que na hora que começa a coisa a se agravar já pensa, poxa, a gente vai ter risco de uma dissolução, vai ter risco de um problema maior. Então essas pessoas já mudam aqui. A violência e insegurança pública, um dos fatores muito citados por famílias também, principalmente aquelas que mudam para os Estados Unidos, etc., né? Qualidade de vida e de serviços, busca por educação, saúde e segurança melhores. Oportunidade de carreira e negócio, muitas pessoas que encontram maior valorização profissional lá e tal. Planejamento patrimonial, tem muitas famílias também que inclusive a gente atende aqui na UVP Wealth, né? Você pode constar aqui, que tem uma produção maior de fortunas e tal. A maioria dos que estão migrando é gente com doutorado, mestrado, muitos cérebros que a gente tem, idade média
médias de 30 e 50 anos. Eu vou falar por que é importante esses dados aqui agora para você entender. Agora, o que isso impacta para o Brasil mais severamente? E será que é o seu caso, ter que imigrar aqui? A grande questão que a gente tem que ver aqui é o seguinte: quando várias pessoas, principalmente das camadas mais desenvolvidas da sociedade, começam a imigrar, o Brasil tem menos contribuintes, ou seja, menos pessoas pagando impostos aqui, e quem está aqui acaba pagando um imposto maior. A gente também tem boa parte dessas pessoas que estão imigrando, levando com elas um capital significativo. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos mais de 656 bilhões de dólares de brasileiros investidos no exterior. É uma loucura, é fuga de capital mesmo. Imagina a diferença que esse dinheiro faria aqui, financiando projetos no Brasil, financiando fábricas no Brasil, financiando empresas no Brasil, só que ninguém tem coragem de deixar esse dinheiro aqui. Então isso aqui acaba afetando todo o nosso sistema. Quando alguém te diz que o mercado financeiro não gera nada, é conversa fiada. Quando a empresa vai lá e emite um CRI ou emite um CRA, como é o caso da Raizen, do Madeiro, etc., então essas pessoas emitem dívidas para construir fábricas, etc., e gerar mais empregos ali, ou lojas, né? Essa fuga é complicada. A gente tem um fenômeno muito complicado no Brasil também, que é a fuga de cérebros. A gente tem perdido profissionais que a gente formou aqui. A gente gasta sei lá que tanto para formar um doutor numa USP da vida, no FRJ, quando ele tá pronto ele vai dar aula na Alemanha. Então é um problema muito sério que a gente tá. Tem um impacto muito grande também de setores específicos aí, escolas, o mercado imobiliário, as startups, tem sentido a saída dessas famílias ricas do Brasil e dos empreendedores também. E a gente acaba tendo uma erosão da base mais qualificada da nossa sociedade, o que gera, sim, desemprego em massa, o que gera, sim, né, falta de insumo dentro da cadeia produtiva. Quem investe em renda fixa não gera nada? Mentira, é o que eu tô te dizendo. Empresta dinheiro subsidiado para as empresas, empresta dinheiro abaixo daquilo que elas pagariam. Quando a gente olha para um CRI, para um CRA, com LCI, para o LCA, tá emprestando para as empresas. Então fica mais difícil a gente encontrar projetos inovadores. E acaba virando uma curva da espiral da morte. Os brasileiros estão mudando do Brasil porque não enxergam que no horizonte de 10 anos ou 7 anos as coisas por aqui vão melhorar muito. A gente está discutindo nos últimos 20 anos uma discussão política com basicamente os mesmos agentes, trocando de nome somente o presidente da República, mantendo o Congresso até mesmo com os mesmos partidos e sem nenhuma mudança séria, sem nenhuma reforma administrativa. E agora, entrando num mundo que a gente olha já a China se desenvolvendo muito bem, os Estados Unidos se desenvolvendo ali, tentando fazer alguma coisa, a Europa já meio afundando e o Brasil meio ainda que prometendo sempre ser o país do futuro, né? E gastando o dinheiro que ele vai arrecadar no futuro no presente. É tipo assim, olha, a conversa é a mesma. Nossa, o Brasil tem tantas riquezas e a população não tem nada. O Brasil tem tantas riquezas, nós precisamos gastar esse dinheiro agora para que no futuro nós vamos ter uma arrecadação maior. Então o Brasil, ele já é endividado e alavancado no cartão de crédito, cada vez gastando mais, e agora com um grupo de pessoas olhando para isso e falando, cara, eu não tenho muito interesse de continuar no país nessas condições atuais. O que eu acho, né? De certa forma, isso aqui deve se alavancar nos próximos anos. A gente mesmo, aqui na Wealth, a gente atende todos os dias famílias que têm interesse em levar pelo menos o dinheiro delas para fora. Cada vez mais famílias levando uma parte desse dinheiro. Antigamente era incomum. Você via no Brasil, mesmo pessoas, às vezes, grupos familiares que detinham 50, 60 milhões de reais, muitas vezes investiam lá fora 10%, 5%. Hoje em dia eles já estão investindo lá fora 40%, né? 50%. Mesmo com a renda fixa, com essa atratividade toda, o Brasil atrai capital estrangeiro, mas o capital nacional está fugindo, as pessoas estão com medo. Isso aqui, né, associado a esse fenômeno de pessoas saindo dessa fuga de cérebros e etc., deve gerar uma pressão cada vez maior internamente. Eu acho que isso pode ser até positivo, sinceramente. O Brasil enxergando esses números aqui, os políticos vão perceber, né, que não existe nenhuma chance da gente continuar dessa forma para os próximos anos. Eu tendo a pensar que, pelo menos na hora que mexe com o dinheiro deles, porque daqui a pouco se abaixa a base arrecadatória, se começa a ter um problema maior, eles vão começar a perceber que a reforma administrativa, ela é essencial, não só a reforma tributária, mas a gente precisa discutir uma estabilidade econômica. Não tem como a gente dizer que essas pessoas estão erradas. Quando a gente olha para o Brasil dos últimos anos, se você pegar ali desde os anos 2000, a maior parte dos presidentes, né, brasileiros aqui, eles foram presos ou impeachmentados. A gente não tem presidente que não foi preso ou tomou impeachment. Michel Temer foi preso, ficou preso pouco tempo, mas foi preso. Jair Bolsonaro tá preso, o Lula foi preso, a Dilma tomou impeachment. Cara, o último presidente que entrou e saiu do cargo sem maiores problemas foi a FHC. E talvez porque não investigaram direito. Fica a questão aí, porque teve escândalo, teve problema. Então, assim, a gente tá vendo um problema muito grave. As pessoas começam a olhar e falam, caramba, cara, por que eu tô me esforçando aqui pra às vezes tentar fazer alguma coisa se a situação tá caótica? Vale a pena lembrar o seguinte, toda vez que a gente vivencia uma crise dessa, eu não julgo ninguém que quis sair, eu não julgo ninguém que tá buscando uma saída fiscal somente pra continuar morando aqui, mas pagando menos tributos, a gente tem que pensar que toda crise é uma oportunidade. E o Brasil, ele tem crises sistêmicas e cíclicas. Se você olhar bem ao longo da história, se você pega aí, você que nasceu antes dos anos 2000, se você puxa bem na memória, nunca teve um momento que o Brasil tava numa estabilidade, ou que a gente tava sem escândalos de corrupção, teve Petrolão, teve sei lá o quê, teve Operação Lava Jato, toda hora a gente tá num problema desse. Em
todos esses ciclos econômicos, se você observar, nos últimos 30 anos, várias pessoas ficaram bilionárias, várias pessoas ficaram milionárias, muita gente conseguiu construir fortuna. Por quê? No momento em que um país entra em descrédito por completo, igual a situação que o Brasil está agora, né? Você tem um descrédito, a população não acredita mais, ninguém acredita mais. Todas as empresas da nossa Bolsa de Valores, elas ficam abaixo do preço negociado. Não só as empresas da Bolsa de Valores, né? Tudo que a gente observa aqui, de certa forma, está depreciado. Se as pessoas estão saindo, se elas estão levando dinheiro para fora, tudo está depreciado. Se você aproveita esse momento para comprar, lembre sempre da primeira regra. O Brasil é sempre esse lugar que nunca vira nada, então é sempre o país do futuro. Toda vez que a gente está pronto para virar alguma coisa, como lá em 2012, poxa, agora tá pronto para crescer. Dá alguma merda, a gente não cresce. E toda vez que a gente está perto de entrar no abismo também, a gente nunca entra no abismo por completo, a gente sempre volta para mediocridade, né? A gente já chegou a ter lá atrás, para você que acha que agora que ficou feia a coisa, a gente já chegou a ter um quatrilhão de inflação, quando você pega e soma os períodos inflacionários do Brasil, e disso a gente conseguiu sair. Então, desses problemas que a gente está agora, com a estabilidade na moeda, a gente tem um problema de um país improdutivo, ele é um país problemático, a gente tem um problema das normas tributárias, a gente tem um problema do agravamento das nossas relações institucionais, mas são problemas muito mais simples do que aqueles que a gente já viveu lá atrás. Então, assim, as eleições passam, os mesmos agentes políticos agora não tem nem como eles sobreviverem pelos próximos 20 anos no Brasil, porque eles vão morrer. Não tem da onde, né, a gente conseguir estender esse governo desses mesmos agentes políticos por mais tempo, porque a idade deles chegou. Enfim, nós temos uma nova geração, cada vez menos interessada nessa geração anterior, com uma perspectiva econômica bem maior. Quando eu estava estudando agora lá em Wharton, né, estava conversando com o pessoal e eles têm um interesse muito genuíno no Brasil, você vê que os Estados Unidos têm um interesse toda hora. E aí eu perguntei por quê, é o que ele estava falando. Quando a gente observa aqui essa geração agora onde a gente está, sentada aqui no Brasil, se você pega o centro-oeste, o sudeste, esse negócio, você tem aqui mais de $1 trilhão de mercado potencial de exploração, somente da transferência de posse das fazendas do agronegócio. Esse dinheiro vai entrar na economia agora. Esses herdeiros agora vão transferir isso aqui para empresas de capital aberto, vão vender essas empresas e tudo. A gente tem um grande boom para vir no Brasil agora dessa geração mais jovem que vai herdar agora. A gente está falando da maior transferência de patrimônio da história. Os millennials agora vão herdar o patrimônio dos avós, né, que eram os baby boomers ali. A galera vai começar a herdar agora. Essa galera deve vir com uma visão diferente, deve vir com novas crenças e, se Deus quiser, né, e nos permitir, um Brasil diferente. Então eu acho que para você que tem aí menos de 50 anos, tem uma boa chance de você coletar os melhores frutos. Mas se eu tenho 50 anos ou mais, eu me acabei? Não, você se deu bem, né? Porque agora, por exemplo, o Brasil pelo menos tem condições de pagar para ter uma taxa de juros elevadíssima com o maior juro real do mundo. Quem investiu tudo nos Estados Unidos falou, eu vou tirar tudo daqui, se ferrou. Se você pega nos últimos 5 anos aí e faz uma comparação, o dólar não saiu do lugar, nem para mais nem para menos, está numa desvalorização consistente, teve momentos de alta, mas quem foi assombrado, filho de mãe assustada, que levou todo o dinheiro, em vez de investir somente em renda variável, pegar o que os Estados Unidos têm de bom, quem desesperou, tomou as decisões a caralho, mandou o dinheiro para fora, o dólar tava em 5 e pouco, tá em 5 e pouco. Ao longo disso a gente teve quantas taxas de juros? 15, sei lá o que, e os Estados Unidos teve 5, 6. Né? Agora, na melhor deles, normal deles é 2, 3. Então, você mandou para lá, eu tô em paz, tô ganhando dolarizado, e não adianta nada. Os títulos cidadãos do mundo também, se você pega aí crescimento do VT, né, ou dos ETFs aí, quem tem essas medidas mais estrambólicas de investimento, você vai olhar lá fora também, não saiu muito do lugar. Em 5 anos, alguma coisa em torno de 40% dolarizado. Quando você olha nosso índice, por exemplo, esse ano aqui, combalido de renda fixa, tá muito melhor que isso. Quando você vai olhar a renda variável brasileira, ela tem apanhado mesmo, o que é um ótimo sinal. Você vai comprar os ativos na alta para quê? Então tenta manter sua cabeça no lugar, eu sei que é muito difícil. Se você tem uma oportunidade lá fora, que vai fazer bem para você também, pode ir, né? Pode investir na renda fixa brasileira, mesmo morando lá fora. Vale a pena. Os estrangeiros investem. 50% do volume do nosso mercado é de estrangeiro. Se você quiser aprender a aproveitar essa janela temporal para você ganhar dinheiro, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil e preenche o questionário. Será que vai funcionar, Raul? Porque vocês falam que o Brasil é o país do futuro há anos. Eu acho isso muito legal. É uma pergunta que eu considero uma pergunta bem honesta e eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu não mostro há tempos, né? Tem a carteira do canal que eu parei de mostrar aqui, ela ficou lá paradinha do jeito que ela tava, sem nada, sem fazer absolutamente nada, deixei ela lá, não mexendo em absolutamente nada, nem fiz novos aportes, nem nada. Se você pega essa carteira desde o início, nós estamos aqui no momento exato atual com 318% de rentabilidade lá desde 2019. É esse o prêmio que você pode ter por não se desesperar. Tá falando aí de 64% ao ano de juros aí, de rentabilidade em um portfólio completo. Nenhum tipo de estratégia única, né? Vou só mandar para investir no VT, vou só mandar para investir em fulano de tal, vou só investir no S&P 500, etc. Tudo isso te dá paz, eu sou até a favor, ensino essa diversificação, mas nada te dá a melhor renda do que equilibrar o seu portfólio de acordo com a emoção das pessoas, de acordo com o medo das pessoas. Se o medo se espalhou pelas ruas, é um belo momento para que você faça compras. Quanto mais as pessoas ficarem com medo, melhor para a gente que tem aqui
interesse em comprar, né? Para quem tá vendendo é pior, pra gente que tá comprando, montando carteira ainda, é muito melhor. Então, agora eu vou ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui nos últimos vídeos. Zicão War. Oportunidade de comprar ações descontadas? Será? Ou será que é um navio furado que tem o governo tirando água com baldinho? Não dá pra saber ao certo. Quebrar também acho que não vai, mas é incerto se vai conseguir voltar ao patamar de antes. Toda vez que disseram isso sobre o Banco do Brasil lá atrás, estava errado. Mas tudo bem, pode ser que agora esteja certo. Então o banco tem 200 anos e dessa vez é a vez que ele vai quebrar. Então ele passou por hiperinflação, passou por 2 guerras mundiais, mas ele vai quebrar mesmo com uma carteira de crédito do agro que ele errou na coisa. Ou com 4 anos de governo Lula. Tá bom, pode ser. Não quebrou em 20 e poucos, agora vai quebrar com 4. Não só não quebrou, como se desenvolveu e tá dando lucro bilionário. Quem tem aplicação no Banco do Brasil corre de pegar esse dinheiro, como o Collor fez essa confusão toda? Não corre. O Arnaldo Calado Areni falou, pro seu vídeo ter ficado excelente, só faltou você falar que tá disseminando notícias falsas, são os bolsonaristas. Não tem isso. Essas pessoas estavam disseminando... Peguei isso. Não viado. pegou, voou. Peguei, bateu no pegou não, eu vi voando e saiu da sua mão. Você pegou, mas ele saiu da sua mão. Filho da puta. Então, mas eu vi vários vídeos de pessoas e nenhuma delas declarou, eu voto no Bolsonaro, o Banco do Brasil tá quebrando. Então não vi isso não, né? Eu não vou falar isso no meu vídeo porque eu não tenho certeza dessa informação e não que eu não quero virar alvo de louco ou nada disso não. Mas tá bom. Beijo pra você e até... não vou vir aqui amanhã não. Não, amanhã você vai. Acho que amanhã eu vou faltar. Bem não. Como diria na escola, amanhã eu tô gripado. Beijo.